Carla Baltarez, para quem não me conhece. Queria agradecer também o convite para estar aqui hoje conversando. E começando falando que como é importante a gente ter contato realmente com o corpo clínico que manda esses exames para a gente. Tanto para a gente esclarecer as dúvidas de algum eventual laudo, quanto a gente tirar nossas dúvidas em relação à clínica, né? Aos exames anteriores, que esses pacientes chegam para a gente sem um histórico, né? Então, vou falar aqui sobre a neoplasia cervical uterina. É uma neoplasia... Peraí, para cá. É a quarta causa mais prevalente de neoplasia maligna em mulheres, por isso a importância da detecção precoce e um estadiamento correto dessas pacientes. Prevalente em mulheres jovens, aí é um pico de incidência em torno de 45 anos, então a gente pega as mulheres em estágio fértil, então é importante que a gente ajude essas mulheres logo no início da doença. Os principais tipos histológicos, né, o carcinoma de células escamosas, que responde de 80% a 90% dos casos, e dentre esses, 80% relacionado à infecção crônica pelo HPV, e os adenocarcinomas com os vários subtipos, que respondem aí por 5% a 20% dos casos. Normalmente, os adenocarcinomas, quando eles surgem, são lesões menores, com um segmento mais fácil, e os carcinomas de células escamosas normalmente mais invasivo, um tumor maior, com risco de letalidade maior. O estadiamento inicialmente é feito pelo exame clínico, né, colpostologia oncótica, e depois desse exame clínico, o paciente é encaminhado para a equipe de imagem. Aí chega a dúvida, né, qual exame pedir, em que momento pedir, qual o melhor método, né, como que a gente vai seguir com essa paciente. Os primeiros métodos para estadiamento, a gente tem a ultra e a ressonância. Os últimos estudos mostraram que a especificidade da ultra e sensibilidade é comparável à ressonância. Ela é um exame de baixo custo, não utiliza radiação ionizante, mas, como foi falado na aula de endometriose, na aula de mama, a gente tem uma variação interpessoal aqui muito grande, uma variação de qualidade de aparelho muito grande. Então, você tendo um médico de confiança para mandar essa paciente, ele vai conseguir fazer um ótimo exame, mas acaba que esses pacientes caem numa variedade aqui de radiologistas que às vezes não vão fazer um diagnóstico tão bom. A limitação é que o ultrassom também não avalia bem linfonodo pélvico, né? Então, ele vai servir mais para o estadiamento local ali da neoplasia cervical uterina. Depois disso, a gente tem a ressonância. Essa aula vai ser mais voltada sobre a ressonância, que é o método que eu faço. É um exame que tem uma excelente resolução para os órgãos pélvicos, né? O útero, o ovário. Não utiliza também radiação ionizante. É um exame confortável. As pessoas às vezes têm medo, o paciente é fóbico, mas é um exame que o paciente entra com as pernas, então a cabeça fica para o lado de fora, então é um exame confortável. Ele avalia bem linfonodo pélvico, que a ultra não avalia, e ele é ótimo para o estadiamento de pós-tratamento dessas pacientes, permite detecção precoce de recidiva, e no paciente pós-radioterapia, ele vai ser o exame de escolha, né? A ultrassom não vai ser tão legal para ver lesão residual ali no meio do componente fibrótico. A ressonância, nesse caso, vai fazer um papel diferencial. Depois a gente entra para o estadiamento dessa paciente, né? Aqui é o estadiamento local e aqui é o estadiamento sistêmico. A tomografia é um exame que tem uma baixa resolução para avaliação de útero e ovário. A gente não pede tomografia para avaliar útero e ovário em hipótese nenhuma, mas ele é ótimo para detecção de metástases à distância, principalmente metástase pulmonar, que é para onde o colo metastatiza, né? Retroperitônio, pulmão e linfonodos. No caso dos linfonodos, a gente tem o padrão ouro com PET-CT, que ainda é melhor do que a tomografia. Então, o que pedir, né? Se o paciente tiver condição de fazer uma ressonância, a orientação é que peça uma ressonância para estadiamento local, e para estadiamento sistêmico, o PET-CT. Aí vai ficar de fora o pulmão. Então, se tiver condição de fazer os três, seria o ideal. Já tem alguns estudos que estão fazendo agora PET-ressonância, que ainda não chegou aqui para a gente,
tem umas limitações ainda pelo tempo o paciente fica mais de 1 hora dentro do aparelho e também não pega pulmão. Então, isso ainda tá em estudo, não é uma coisa muito bem definida. Aqui, como é um público misto, uma noçãozinha básica da anatomia do colo uterino. Aqui é uma sequência T2 no plano sagital, né? Bexiga, uretra, cavidade vaginal contraída. E aqui o útero com o colo uterino, trilaminar e as camadas aqui que a gente vai avaliar para avaliação desse tumor. A mucosa endocervical, branquinho aqui em T2, o estroma fibroso, que fica pretinho, e a muscular, que fica com um sinal aqui intermediário, elevado em T2. A neoplasia de colo uterino normalmente, né? Normalmente não, sempre, ela se origina na junção escamocolunar, normalmente localizada na ectocervice em pacientes jovens, mas nas pacientes que aparecem com surgimento mais tardio, a ectocervice ela migra para a endocervice. Então é bom a gente ter atenção. Aqui um exemplo, uma paciente jovem, você vê uma lesão aqui com sinal intermediário em T2, o colo perdendo o padrão trilaminar, aqui na margem anterior do colo. Aqui foi surgimento em paciente jovem, tumor exofítico. E aqui numa paciente já com 55 anos, você vê que o tumor está aqui na região endofítica, cometimento em pacientes, um surgimento tardio que eu quero dizer em relação à idade, né? Surgimento endofítico. Aqui também uma noção básica das sequências que vão nortear o diagnóstico do tumor de colo uterino, tá? A gente vai analisar sempre o T2, o tumor está aparecendo aqui, um aspecto vegetante, lobulado, invadindo aqui a porção superior da cavidade uterina. Ele tem um sinalzinho discretamente elevado ou intermediário, que pode se assemelhar aqui a muscular. E a sequência-chave para a gente é difusão com mapa de ADC. É uma lesão normalmente de alta celularidade, que vai restringir fortemente a difusão. Essas duas sequências vão ser o pilar do nosso diagnóstico. Eu não coloquei aqui o contraste, veio a polêmica agora, né, de todos esses exames agora de ressonância de pelve feminina, se a gente usa ou não. O nosso protocolo é com contraste, a gente usa o contraste, mas ele é mais efetivo para tumores pequenininhos, tumores ali no estágio 1B, tumores menores de 2 centímetros, ele é uma lesão hipercelular que vai captar avidamente contraste. Quando esse tumor vai crescendo, o contraste perde parâmetro. Ele tem grau de adnecrose central, então aí o contraste é variável. Como? Sim, não, porque não é contraste. O gel sempre, a gente sempre vai fazer o gel para avaliar, tá? Isso é o protocolo de todas as pelves, na verdade. Agora a gente faz gel em todo mundo. Tem pacientes que também não gostam, que não querem, então a gente lida com essa resistência, mas no geral elas estão aceitando hoje em dia. O gel é para todas, o contraste é ainda para todos, mas ele não é o que vai definir se aquela lesão ali é tumoral ou não, tá? Estadiamento FIGO, né? O estadiamento da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. A gente tem várias revisões, a última revisão foi feita em 2018, é sobre ela que eu vou agora falar. É a forma mais clara da gente se comunicar com o corpo clínico. Eu acho que essas classificações, né, ORADs, os estadiamentos, realmente padronizam o nosso laudo e fazem a gente se comunicar sem se ver, né? Então é importante a gente usar. É utilizado tanto para o planejamento terapêutico quanto acompanhamento pós-terapêutico. E aí, essa revisão de 2018 acrescentou 2 itens que são importantes. Um deles é que ela passou a considerar os linfonodos locais e a distância para classificar esse paciente. E o outro, ela acrescentou um novo ponto de corte e passou a considerar a traquelectomia, que é uma cirurgia para preservação de fertilidade, como uma possibilidade para quem está nesse... Desculpa, passei demais, para quem está nesse estágio aqui, 1B1, tá? Aqui é a tabela propriamente dita, que a gente vai explicitar melhor. A neoplasia cervical, ela pode, na fase inicial, ser subclínica ou indetectável pelos exames de ressonância magnética. A ressonância, a gente avalia lesão a partir de 5 milímetros.
Então, a partir daqui do estágio 1B é onde a gente entra. E pelo padrão de invasão da neoplasia de colo, ela tem uma invasão precoce para paramétrio, as possibilidades de terapêutica cirúrgica ficam restritas aqui à fase inicial da doença, até o estágio 2A2. Depois disso, os pacientes vão diretamente para o protocolo de radioquimioterapia. Tentando agora só organizar esse estadiamento na nossa cabeça. O estágio 1 é um tumor restrito ao colo. Estágio 2 é um tumor que já invade o terço superior da vagina ou paramétrio, mas não tem extensão para a parede pélvica. Estágio 3 invade já ou totalmente a vagina ou a parede pélvica, e aí entra aqui a última classificação, acomete linfonodos pélvicos também, pélvicos e paraórticos, tá? Entra aqui até o paraórtico. E o estágio 4 são as metástases, né? Metástases à distância ou metástase local para outros órgãos pélvicos, né? Que não seja paramétrio. Vamos ver agora alguns exemplos de cada um desses estádios, né? Estádio 1, então, aqui é a parte que a gente não entra, que a gente não consegue pegar na ressonância. E aqui o estádio 1B é o ponto de corte novo da FIGO 2018, tumor maior do que 5 milímetros e menor do que 2. Já tem até alguns estudos que mostram uma traquelectomia sendo feita em tumores até um pouquinho maiores do que 2 centímetros, mais restritos ao colo ainda, né? Deixa eu falar um pouquinho melhor disso daqui. Não vou entrar muito nas possibilidades terapêuticas, é só para a gente ter uma noção aqui para onde esse paciente vai, tá? Então, até o estágio 2A, a gente tem possibilidade de cirurgia curativa. Entre elas, conização seria só para o estágio 1, uma fase muito inicial, né? Traquelectomia, que é a cirurgia de ressecção do colo uterino, ou esterectomia, essas duas com a possibilidade de você fazer a linfadenectomia pélvica associada. Para a traquelectomia, para essas pacientes aqui, a ressonância também vai ajudar, porque não basta a paciente ter tumor restrito ao colo, tá? Ela tem que ter alguns outros critérios para ela ser elegível para a traquelectomia. Dentre esses critérios aqui, o tumor ser restrito ao colo, ter uma invasão estromal pequena, e a gente tem que medir essa distância aqui, ó. O tumor, no caso, está aqui, ó, essa lesãozinha aqui com sinal intermediário. A gente tem que medir a distância do tumor até a região isquio-corporal, o interior da cavidade uterina aqui, porque essa paciente tem que ter uma cervice, uma distância viável da cervice para a área cirúrgica. Além disso, a paciente não pode ter linfonodo pélvico, então ela tem que fazer uma linfadenectomia pélvica prévia com linfonodo sentinela, excluir a possibilidade de invasão linfonodal para depois ela entrar nesse protocolo aqui. Não ter história de infertilidade. E acho que são só esses os parâmetros para ela entrar. A partir do 2B, já quimio e rádio. Aqui é uma paciente, um tumorzinho, o retroprojetor, algumas minhas imagens aqui, quando eu fui ver, não ficaram com uma definição muito legal, peço desculpa. Mudou um pouco a qualidade da imagem, mas dava para ver uma lesãozinha aqui pequena. Nesse caso, como eu falei, para lesões pequenas o contraste foi importante, a lesão apareceu aqui, hipercaptante de contraste, por aqui poderia até passar despercebido, né, se tinha uma lesão ou não. E aqui uma imagem de traquelectomia. Aqui uma outra paciente, estágio 1B1 também. Nesse caso aqui o oposto, você vê que é uma paciente com um tumor já endofítico. Está aqui a lesão. Vê como a difusão é importante, como ela consegue delimitar bem essa lesão. Mas é uma lesão já endofítica, não tem margem de segurança para fazer traquelectomia. Então, uma lesão também 1B1, mas não elegível para essa cirurgia. Aqui a gente já passa para estágio 1B2, lesão restrita ao colo, distorcendo a arquitetura aqui da parede anterior do colo uterino. Já é uma lesão que tem mais de 2 centímetros. Essas lesões aqui, para a gente ter um critério bom para ver se ela é restrita ao colo, normalmente elas fazem esse halo hipointenso aqui, entre a lesão e o paramétrio, ou entre a lesão e a vagina.
Quando esse halozinho aqui está descontinuado, ou a gente não vê esse halo, isso é um fator fidedigno para a gente avaliar a invasão parametrial e, né, para fora do colo. Agora o estágio 2. 2A, que invade até o terço superior, sem parametro. 2B já invade parametro ou parede. Lembrando que a partir daqui a paciente já vai para quimio e rádio. Aqui um exemplo de uma paciente com estágio 2A, uma lesão infiltrativa do colo uterino, crescendo de forma exofítica, ocupando a porção superior da vagina. E aqui um estágio 2B, uma lesão bem mais mal definida do que essa daqui, já pegando parte do corpo. Aqui, na sequência axial, a gente consegue ver uma indefinição do contorno da lesão, um borramento dessa gordura. Então, aqui já tem invasão parametrial. Falando um pouquinho de invasão parametrial, né? Como que a gente avalia essa invasão parametrial? A gente vai avaliar a nodularidade no contorno dessa lesão e na interface dessa lesão com o paramétrio, massa propriamente dita, né, na região parametrial. E uma outra coisa importante para a gente, radiologista, lembrar é que os tumores, quando eles aumentam de dimensão ou eles já sofreram biópsia, eles podem ter um edema na sequência T2 que às vezes supervaloriza a invasão parametrial. Então, mais uma vez, a importância da gente usar a difusão e o ADC para diferenciar a invasão parametrial desses tumores de maior dimensão. Aqui mais um exemplo de invasão parametrial. Aqui, ó, a irregularidade do contorno da lesão, a nodulação. Aqui também não está dando para ver direito, mas tinha o halo hipointenso aqui descontinuado em várias regiões aqui para a gente confirmar a invasão. Isso é um T2. O T2 a gente vê a bexiga brilhando, isso. Mas engraçado, não tem edema. Não tem edema. Como? Você acha que tem invasão aí ou não tem edema? Aqui tem invasão parametrial. Ele não faz edema. E não faz edema. Nem todos os casos fazem edema. Isso é uma exclusão, né? O paciente chegou para a gente com pós-biópsia para avaliar a invasão parametrial. Aí esse paciente pode ter edema. Uhum. O edema é um dos critérios de agressividade. Sim. Entendeu? E aí não tem. Não, aqui não tem. Aqui não é o comum, na verdade é a exclusão. Tá? Mas se a gente tiver essa dúvida, aqui, por exemplo, tinha uma lesãozinha, tem invasão parametrial aqui, essa lesão está se estendendo, a gente usa a difusão. Aí a difusão vai precisar onde que é tumor, onde que seria um possível edema, uma dúvida, né? Se tem uma fibrose, se tem um borramento ali da gordura. Passando para o estágio 3, doença já avançada, né? Aqui invadindo um terço inferior da vagina, 3B, paramétrio até parede, e o 3C, que é linfonodo pélvico ou paraórtico. Com essa classificação nova da FIGO, a gente tem que lembrar disso, assim, o paciente pode ter tumor restrito ao colo, mas se tem linfonodo positivo, ela já é 3C. Então, essa mudança foi muito importante para o estadiamento desses pacientes, né? E os linfonodos podem ser pélvicos ou paraórticos. A ressonância pega até o linfonodo paraórtico ali, então a gente consegue ver. Às vezes a gente vai ter dúvida, se ele tiver numa morfologia limítrofe, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aí seria só o PET mesmo para tirar a dúvida do acometimento desses linfonodos. Aqui falando, né, avaliação de comprometimento linfonodal. Aqui é bem clássico, né, um linfonodo com perda do hilo adiposo, né, com uma degeneração cística ali, mucoide como tumor. A gente tem que avaliar, então, a morfologia, se ele não é alongadinho, se ele é mais ovalado, se ele tem perda do hilo adiposo, se o contorno dele é irregular. Isso é independente do tamanho, tá? Se ele tiver uma dessas características, independente do tamanho, a gente já vai cravar que ele é um linfonodo suspeito. Se não tivesse, for um linfonodo com morfologia habitual, a gente considera ele como suspeito, se maior que 1 centímetro ou altamente suspeito, maior que 1,5. Lembrando sempre que o PET-CT ainda é o padrão ouro para avaliação linfonodal. Não tem jeito. No laudo, na hora que a gente vai falar o estadiamento e falar se tem linfonodo, né, a gente vai falar que é sugerido por
por ressonância e é um limitante, né? Aqui mostrando uma tomografia, que é ótimo para ver linfonodo. Um linfonodo, no caso aqui, limítrofe. É suspeito, não é suspeito? Tá ali meio ovaladinho, né? Não tem um contorno muito irregular, o tamanhozinho pequenininho. Aqui o PET mostrando que ele era um linfonodo captante, realmente. Então, a importância do PET. Último estágio, estágio 4, metástase por contiguidade ou a distância. Aqui, no caso, na pelve, normalmente vai para a bexiga, reto ou ovário. São lesões bem claras, né? Invasão clara de bexiga. E aqui agora eu vou falar terminando já aqui, um caso clínico de uma paciente que a gente pegou, que fez o estadiamento completo dela, o segmento completo. Uma paciente que chegou ainda sem diagnóstico, com sangramento uterino intenso e dor pélvica, uma lesão grande de colo uterino, infiltrativa, sinal intermediário em T2. Ela pegava aqui metade do útero, ó, pegava aqui a parede vaginal inteira. No sagital, assim, a gente via que essa lesão já estava pegando o assoalho pélvico aqui. No axial, a gente vê a irregularidade do contorno, invasão parametrial, bilateral. O paciente já tinha invasão ovariana, então, quer dizer, estágio 4, doença muito avançada. Aqui só a difusão, de novo, mostrando como a difusão é importante para o diagnóstico dessa doença. Você via todo o paramétrio aqui que estava envolvido, restringindo a difusão, ovário restringindo a difusão. Ela foi para quimio rádio, voltou para a gente com uma resposta importante, a terapêutica. Você vê que o tumor aqui, o uterino, praticamente sumiu. Aí a gente vai olhar todo o resto que estava envolvido, né? Aí a dificuldade agora da gente ver o que é fibrose pós-cirúrgica, o que é doença viável, né, nessas pacientes. Nem sempre é fácil a gente definir. Aqui tinha um tecido, ó, pretinho T2. A imagem não ficou muito legal, mas nessa parte central aqui, o sinal estava meio intermediário, não estava bem preto. Normalmente fibrose é bem preta no T2. E aí essa área aqui foi a dúvida. Aqui, ó, essa regiãozinha aqui estava meio cinza, e aí na restrição, na sequência em difusão, a gente via aqui, ó, restringindo a difusão bem no meio, o resto do tecido que era preto, sem expressão na difusão aqui, mas essa área restringindo, então era uma alteração pós-radioterápica. Eu botei recidiva, falei errado, mas lesão residual, tá? Desculpa aqui o erro. Continuou, quimio rádio, voltou pra gente, aí ficou difícil. Tecido fibrocicatricial mais preto ainda, bem cara de tecido fibrocicatricial, contorno irregular, sem restrição à difusão nenhuma, mas tinha aparecido, ó, uma areazinha cística nessa região. E aí, é tumor ou não é tumor? Difícil. Não restringia a difusão, tinha muita fibrose, mas tinha uma areazinha cística no meio. A gente sugeriu deixou como indefinido, sugeriu um controle precoce. E aí, aqui ficou muito ruim, mas aqui eu acho que vocês conseguem ver, o que era cístico virou tumor viável mesmo, com as mesmas características do tumor inicial. Foi tentada ainda uma terapia cirúrgica ampla da pelve para aumentar a sobrevida, mas, desculpa, essa paciente evoluiu com metástase peritoneal, que também é vista na ressonância, bem vista. E, bem... Oi? Essa é a Mônica, da Luísa. Teve uma evolução ruim, né? Depois da recidiva, eu conheci ela então com uma suspeita, com secreção, movimento, pós-tratamento, no exame ginecológico, né? Se vai aquela vagina piscineca, atrofiada, mas tinha uma sensação sonolenta, o toque não te ajuda, no descansamento. Eu fiz um exame sobre narcose em sexuros, consegui manter piscineca, e veio aquela tubulação, provou recidiva, é um caso muito ruim. Desde o início já era muito feio, né? O G3 tem uma resposta maravilhosa. Isso. Tudo de controle, mas precocemente ela já apresentou. Então, alguma coisa de anticorpos foi aplicada. Então, a sensitiva dela foi no ano, a gente ficou na dúvida se ofereceu uma desanteração para ela. Uma paciente maravilhosa, que tinha muito para viver, ela quis de todos os jeitos fazer a cirurgia. A gente fez uma desanteração nela, total. E ela, 4, 5 meses depois da desanteração,
prognóstico, né, nessas pacientes que desde o início já são estágio 4 é muito ruim mesmo, né? Então, estamos terminando por aqui, só lembrar, né, eu acho que a ideia é passar que realmente a imagem tem um papel central no estadiamento dessas pacientes. A nossa intenção é fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, né? Isso vai ajudar na decisão terapêutica e tentar uma terapêutica cada vez menos mórbida para essas pacientes, né? Com uma menor morbidade, né? E é isso, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho essas pacientes, né? Vou falar porque eu estou em casa. Eu sou médica da pesquisa do INCA, do HC2, de tumor ginecológico. E a gente teve recentemente 2 trabalhos. A gente está com um trabalho de câncer de colo de útero inicial, que é para avaliação de linfonodo sentinela, que a gente está estudando. Então, a gente pega essas pacientes iniciais e os pacientes precisam de ressonância para avaliação, excluir, para ver se tem critério ou não. Mas a gente teve 2 estudos que era com químio, rádio, braque. E um deles, o estadiamento inicial era tomografia tórax, abdômen superior e ressonância de pelve. E a gente fica acompanhando depois, e na pesquisa clínica a gente acompanha os laudos desses doentes e faz o registro dos pacientes. Então a gente está sempre em contato direto com a questão da avaliação radiológica. O outro era tomografia tórax, abdômen superior, ressonância de pelve, mas ele pedia o PET-TC na primeira, sempre era mandatório. E a gente teve um caso que foi assim emblemático, porque uma paciente super jovem, a tomografia era normal, o linfonodo era normal, na ressonância não tinha nada, no PET brilhou para aórtico. Era adeno. Eu tive um caso igual ao do história, 50 anos, uma lesão em colo de útero de 1 centímetro, pequena, paciente magrinha, a imagem de tomografia histórica abdômen pelve, estadiamento normal, e o centro cirúrgico a gente começa com a avaliação linfonodal do centro cirúrgico. Na hora, congelação positiva, não. Rever, não é errado, né? Congelação positiva, estou acreditando. A gente para a cirurgia ali, a gente acaba não fazendo a esterectomia radical. Aí no pós-operatório pediu um PET scan, captou supraquadricular, cervical, mediastino, ela já faleceu, né? Você quase faz uma esterectomia radical, uma fazendãozinha, um PET para colo de útero, que a gente não tem acesso nem no privado, quando a gente não quer. Mas toda vez que chega o colo de útero, dá um desespero, porque eu queria fazer PET em todo. Mas é isso, muda o tratamento, muda o campo da radioterapia. Essa semana, exatamente que eu caí do cavalo, porque a gente não tem o PET, ressonância, não, lesão, 1 centímetro, paciente com de 60 e poucos anos, cirurgia ótima, tranquilo, 6 meses agora, ela reapareceu e eu comecei a fazer quimioterapia. Por quê? Porque pediram um PET para mim, tinha uma lesão aqui do lado da aorta, tinha Está tendo carcinoma de colo uterino, eu acho que o PET scan, se a gente tivesse acesso, deveria fazer antes do tratamento cirúrgico. É difícil porque... Não só o cirúrgico, a quimio-rádio também, porque muda, altera. Você interromper uma cirurgia é muito frustrante. Tem algum... Porque a gente também, a gente tem muitos tipos, né? Você só tem a lesão como invasora ou incisiva. Tem alguma diferença se é escamoso, para o conceito da imagem, tipifica mais alguma coisa dentro ou não? Nada. A localização só, mas não, característica específica, não tem mais divisão de restrição, mapa, entendeu? Não. Luísa, você se sente confortável em fazer ressonância em linfonodo, um míopo, por exemplo, comprometido pela ressonância, você não indicar a cirurgia e encaminhar para a oncologia? Se for um pouco grosseiro, se for limítrofe em paciente jovem, aí eu acho que a gente ou o PET positivo captando ou a cirurgia tendo sistema patológico positivo. Agora, o linfonodo de 2,5, grosseiro, irregular, estava direto para a clínica. Eu queria falar que linfonodo para radioterapia é fator prognóstico importante, né? Porque para a gente definir o campo de tratamento faz muita diferença para a gente. Uma paciente que tem um linfonodo um pouquinho mais alto ali, pélvico, a gente tem que fazer paraórtico até
a confluência das renais, né? Ou então, às vezes, a gente até ir um pouco mais extenso e fazer todo o paraórtico da paciente, porque o que às vezes acontece, a gente não tem informação de linfonodo positivo, não trata paraórtico e a paciente falha poucos meses depois em paraórtico e a gente tem que começar um novo tratamento de radioquimioterapia, né? Então, para a gente, seria o ideal a gente conseguir fazer, né, o PET. Faz muita diferença às vezes, mas infelizmente não é a nossa realidade, né? Mas a ressonância ajuda muito nisso. Eu acho que a ressonância é essencial. Todas as pacientes que vêm para mim, acho que não tem, vão ganhar uma ressonância. Na sua rotina, uma ressonância com o ilíaco comprometido, tá? Teu campo vai até a renal só? Até renal, ilíaco sim. Se for ilíaca comum, a gente já sobe mais. Eu queria falar, eu acho que a coisa mais importante, né, nessa apresentação, eu cheguei a falar com a Carla, é o quanto foi bom para o radiologista e para todos nós o fato de ter acrescentado a imagem nesse estadiamento. Porque aí o estadiamento da FIGO era só clínico, então era só o nosso toque, o nosso exame, e aí você tinha que botar FIGO, um B2, mais aí depois, né, mais linfonodo na tomografia. E hoje você já tem o poder de pós-imagem ou pós-patologia de realmente alterar o estadiamento da paciente, ela não fica... Né? Então, o fato de ter entrado os linfonodos e também para o estágio 4 ali, bexiga e reto, que no exame ginecológico a gente tem às vezes restrição, você pela clínica ser suspeita, mas aquela paciente que ainda não tem hematura, não tem sangramento, você acha que ela é um estágio 4, mas você ainda não sabe, porque você não tem imagem. Aí depois que você faz, você fala, não, calma aí, não é um 3B, é um 4. Né? E lembrar também na imagem que quando tiver hidronefrose, essa paciente já é um 3B, né? Acho que é importante. Se tem hidronefrose, essa paciente já é no mínimo estágio 3B. E aí você tem que, através da imagem, só ver se ela vai ter o upgrade para o 4. E você mostrou que a ressonância ela entra bem a partir do estágio 1B, mas numa doença microinvasora, a gente realmente não vai ver lesão no colo, mas para o 1A2, para a doença microinvasora, que você vai ter que oferecer um estadiamento linfonodal cirúrgico, né, fazer o linfonodo sentinela ou linfadenectomia, acho que a gente tem que, no mínimo, fazer uma tomografia. Assim, eu, pelo menos, faço. Não tenho coragem de entrar só com ultrassom dessas pacientes, né? Então, acaba que eu acabo tomografando para poder ter uma avaliação linfonodal antes de ir para a cirurgia, para fazer cirurgia conservadora com o linfonodo sentinela, né? Isso é importante. Senão a gente recebe, eu, por exemplo, não faço ginecológico, recebo o paciente, às vezes, ela já chega, eu vim aqui para doutora tal, caminhou para cá para operar. E aí você descobre, você pede uma ressonância, você pede alguma coisa, e você contraindica a cirurgia, é muito ruim para o paciente reconstruir na cabeça dela que ela era para operar e agora não é para operar porque ela já está na cabeça dela que ela já está morrendo ou já tem doença avançada. Então essa reconstrução na cabeça da paciente é muito ruim. É importante se pedir os exames apropriados. Exato. Eu peguei... definir bem isso, porque quando ela fala, a cirurgia é minha salvação. Você vai no cirurgião e ele não me quer operar, lascou. Lembrei agora de um outro caso, de uma jovem que veio para traquelectomia, para cirurgia preservadora. Ela tinha uma lesão pequena de 1 centímetro. E aí, no pré-operatório, eu pedi tomografia e chamei para cirurgia. Fiz tudo para ir para traquelectomia, né? E ela tinha um linfonodo de 1,2 na pelve ali. Eu falei, enfim, vamos ter que começar por ali e tudo. E aí o linfonodo, mais uma vez, veio positivo. Uma paciente que ia para traquelectomia veio com sentinela, com um linfonodo positivo lá na hora da cirurgia. Aí a gente subiu no reto peritônio, graças a Deus veio negativo. Mas ela acabou tendo que irradiar a pelve toda. E, enfim, o desejo de ser mãe, né? Ela acabou congelando óvulos e vai fazer barriga de aluguel agora. É com a mãe dela até, muito legal. Mas você vê outra paciente com lesão de 1 centímetro, esse era um SEC, mas que na tomografia tinha um linfonodo suspeito. Talvez, eu não sei, talvez se a gente começar a usar essas informações, porque às vezes o radiologista, quando não vai muito com esse olhar, olha o linfonodo, está de tamanho normal, mas ele às vezes acaba nem detalhando. Talvez se a radiologia começar a detalhar um pouco mais esses, assim, morfologia, não precisa nem dizer suspeita, não captou. Mas talvez a gente consiga usar esses dados de informação para pegar um relatório para o convênio e colocar que é adendo, que tem grande chance de ter linfonodo comprometido, para ver se eles autorizam PET para a gente começar a ter essa informação. Talvez a gente possa nos orientar ele para mudar. Porque realmente muda tudo, né? Às vezes tem mais peso, às vezes a gente caminha com o oncologista aqui para pedir um PET
Porque às vezes o oncologista clínico, os convênios aceitam mais, é coisa louca. Um dos problemas que a gente tem, até dos limitadores, né, de imagem, que é a linfonodomegalia, esses linfonodos limítrofes, porque o que a Carla falou, a gente usa muito a difusão para lesão com alta celularidade. E o linfonodo por si só ele já restringe a difusão. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade se não tiver uma alteração na morfologia, se não tiver às vezes um linfonodo reacional ali com 1.1, aí você... então, assim, então, pra gente na imagem, às vezes é difícil esse detalhamento, às vezes a gente usa muito o tamanho, mas se não tiver uma alteração um pouco mais grosseira, às vezes pra gente é difícil realmente. E aí tem uma dúvida, você estava falando do trabalho de vocês, que vocês fazem ressonância da pelve, TC de tórax e abdômen superior. Aí vai custo, vai tudo, mas assim, aí o que acontece? Esse paciente depois volta pra gente, pro controle, com ressonância de abdômen total. E aí eu tenho uma TC para estadiamento de um abdômen superior e tenho uma ressonância para controle do abdômen superior. Isso pra gente é muito ruim. Então, essa diferença de métodos de avaliação, às vezes vem pra gente paciente também, controle para fazer uma ressonância de um PET que já fez. Muda muito, né? A diferença de método. Então, assim, eu não sei em relação a esse protocolo, por que não a ressonância do abdômen total e a TC de tórax? Porque é única, a gente não tem fácil. Então. Senão seria TC de tórax, então assim não é a briga do radiologista, ele sempre pede, e depois até pra gente ter o registro, a gente precisa ter o mesmo método. Então, é a forma de garantir que a gente vai ter aquele segmento, entendeu? Inclusive o edema, você faz um tratamento para o edema, pele lesional, e você vê a ressonância com tomografia. Eu só queria falar mais uma coisa, que é relembrar que, né, a ressonância é maravilhosa para colo de útero, ela ajuda muito a gente quando a gente está na dúvida do parâmetro, né, mas não abrir mão do exame ginecológico. Muitas vezes vem com a suspeita de infiltração de vagina ou parâmetro na ressonância e você vai examinar a paciente e você não está vendo infiltração de vagina nenhuma, nem de parâmetro, que às vezes é aquele edema que dá um tumor grande e tudo, então assim, não pode abrir mão do exame especular, do toque, porque ele ainda é mais importante do que a ressonância no estadiamento do colo do útero. Veio para ajudar, mas não pode substituir o exame ginecológico. Porque muitas vezes vem como estadiamento 2 e a gente examina e fala, mas por que 2? Eu acho que é 1, por que eu não vou operar ela? Eu acho que ela é cirúrgica, então relembrar esse toque. Principalmente vaginal. Vem com vagina, a gente coloca o dedo e não tem nada errado. Você pode operar. Na variação dos observadores na ultrassonografia, na verdade, acontece todos os métodos, né? Você pega aquela paciente comprometida, é difícil você avaliar se o parâmetro está comprometido ou não. O exame físico também você tem que ter muita experiência no dedo. Depende depende muito da pelve da paciente. Uma coisa não exclui, né? Às vezes é muito complicado. Gente, mais uma vez, obrigado. Agora a gente vai abrir um espaço rapidinho para o pessoal do Safra para fazer uma apresentação de um pouquinho fora da medicina, para a gente também poder almoçar e voltar para a tarde, tá bom? Obrigado. Agora a gente vai